Bom, a paz do Senhor para os irmãos na sala de aula. Amém. E a paz do Senhor também para o pessoal que está aqui no online. Estamos aqui para mais uma aula, lição de número 1 e a parte 3. A lição de número 1 e a parte 3 da nossa matéria ética cristã. Então, estamos falando sobre o que é ética, qual é a ética em vários segmentos, e também a gente fala da ética na igreja, que é o que mais nos interessa, que é a ética cristã, por nós sermos cristãos. Mas isso não faz que nós falemos somente disso. Então a gente vai falar também de outros personagens importantes, como alguns filósofos importantes, que tinham sua maneira de falar sobre ética, tá bom? Você que está aí online, pode ser nosso aluno também. Você deixa sua mensagem aí no privado, aí a gente manda esse materialzinho aqui para você. Da sua casa você assiste às aulas e entra no grupo do WhatsApp do curso, onde nós tiramos dúvidas, onde nós falamos sobre a matéria que está sendo ensinada, e etc, e etc. O irmão Paulo Vitor, paz do Senhor, pastor, Deus te abençoe, viu? Minha esposa foi aí, só que ela não lembra muito bem de você, não sei se ela chegou a conversar com você, mas ela foi na tua igreja. Ela, o pastor Adilson e a missionária Valquíria, são alunos nossos aqui do curso, e eu indiquei a igreja de vocês aí para eles irem, que eu falei, é uma Assembleia de Deus, e segundo o irmão Paulo me falou, é uma Assembleia de Deus boa de congregar, bênção, né? Sem invencionice, igreja que prega a palavra, igreja que tem estudo bíblico, tem banda de louvor. Aí elas foram lá. E parece que elas vão voltar, hein? A gente que é obreiro já é diferente, né? A gente que é obreiro já é o buraco mais embaixo. Mas para os membros é tudo bem, está tudo certo. Irmã Sônia Emídio, nossa aluna, hoje a irmã Sônia não veio, ela vai acompanhar a aula lá da casa dela. E está tudo bem. Pessoal, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns filósofos. Aqui é lição número 1, a parte 3, tá? Vamos falar um pouquinho agora, a última aula falamos sobre os sofistas, né? Que eram professores que cobravam para dar aula e tinham uma oratória, tinham um ensinamento e tal, e acabou tornando até para os nossos dias o sofisma a ideia de coisas que erradas, são ideias erradas, ensinamentos errados. É o sofismo, é o sofista. Mas na época que surgiu eles, não era essa a ideia, porque a palavra sofista vem a ideia de mestre, sábio, aquele que ensina. E nós estamos aqui para aprender os originais e não o que é dito no dito popular, tá bom? Irmão Flávio Pessoa, Deus te abençoe, meu querido. Fica com a gente aí, tá bom, pessoal? Página de número 8 do teu livro aí. Vamos falar sobre Sócrates, pessoal. Vamos lá, hein? Gente, Sócrates viveu de 470 a 399 a.C. Falando de filosofia, falando de ética, falando de todas essas coisas, não tem como não passar por Sócrates. Porque a partir do Sócrates, você fala, poxa, mas eu estou fazendo teologia e você está me falando de filósofo, o que isso tem a ver? Tudo. Pedro citava filósofos, está lá no livro de Pedro, sobre a porca que volta que é lavada e volta pro seu próprio, para a lama. Paulo usava bastante coisa de filosofia nas suas pregações e nas suas ministrações. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos, mais Deus vai nos usar. E a teologia é lugar para se pensar. Teologia é lugar para a gente estudar a palavra de forma racional, para entender o que a gente está fazendo, porque o culto tem que ser um culto racional a Deus. Amém, gente? Cremos no poder do Espírito Santo, somos pentecostais, a maioria de vocês aqui é das Assembleias de Deus,
cremos no poder pentecostal, cremos em línguas estranhas, cremos nos mistérios, cremos que o poder de Deus está conosco até o arrebatamento da igreja, mas nós também cremos que a Bíblia manda crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Para ter um equilíbrio entre poder de Deus, unção do Espírito e conhecimento e embasamento da palavra. Porque quando vem a dificuldade, sabe o que importa? É o que você aprendeu da Bíblia. As Escrituras inspiradas, elas é a nossa ferramenta, número 1. Tá bom, pessoal? Então, falando sobre Sócrates aqui, Sócrates ele vai começar a tratar dentro da filosofia, a ocupar alguns problemas de valor relativo da vida, tanto de problemas quanto as virtudes do ser humano. Então Sócrates ele tinha a ideia de tentar fazer o humano ser melhor. Nós, como cristãos, sabemos que a pessoa ela vai melhorar quando ela tiver Jesus Cristo na sua vida e ser habitada pelo Espírito Santo. Nós sabemos disso. Agora, quando a gente olha para esses assuntos aqui, o primeiro que organizou analisar o homem de acordo com as suas atitudes, o que é bom e o que é ruim, e chamar isso de filosofia, foi o próprio Aristóteles. E Aristóteles, famoso, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, são filósofos famosos aí. Na obra de Sócrates, destaca-se, por exemplo, os estudos da relação entre a ética individual e a ética social. O que Sócrates dizia? Eu preciso ter ética como indivíduo para que a minha ética se espalhe ante a sociedade. Assim, se eu sou um espelho da sociedade e todos na sociedade me terem como espelho, a sociedade será uma sociedade melhor, que pensa no seu próximo. Essa é a ideia de Sócrates. Tudo bem, gente? Amém até aqui? Amém. Então ele vai dizer o quê? Ele classifica as virtudes e as não virtudes para fazer um balanço. Então a justiça, a amizade, o valor moral, tudo isso vai derivar do que para Sócrates? Dos costumes que a pessoa tem, de onde a pessoa vive, da cultura que ela está inserida. E isso vai promover a ordem geral ou a desordem. Porque, gente, as nossas atitudes nada mais são do que um apunhado de costumes que nós vamos adquirindo por causa do ambiente que a gente vive. Por exemplo, falando de igreja aqui, você pega uma igreja, que é uma igreja onde é muito dada a palavra, muito dada ao estudo bíblico, você vê que todo mundo ali começa a ter mais ou menos aquele estereótipo: gostar de escola bíblica, gostar de seminário, gostar de um pregador mais calmo, mais cauteloso. Agora você vai numa igreja, por exemplo, mais pentecostal, mais exagerada. Não estou dizendo aqui o que é certo e o que é errado, tá? Aquela igreja dos corinhos, aquela igreja dos pandeiros. Fala do Senhor, Deus te abençoe, presbítero. Aquela igreja dos pandeiros, aquela igreja mais do movimento. As pessoas ali, elas passam a ter um costume em comum. Qual que é o costume? Todas acabam tendo aquele estereótipo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E você vai em uma igreja onde é muita oração, muito jejum, muita consagração, o pessoal vai para o monte. Qual passa a ser o estereótipo, a cultura daquela igreja? Pessoal que ora bastante, pessoal que consagra bastante. Eu estou falando aqui de igrejas porque é o âmbito que nós vivemos, mas isso, pessoal, é em qualquer área da sociedade. As pessoas é o fruto da sociedade do qual ela vive e das pessoas dos quais ela está inserida. E se você quer que quem está ao teu redor como sociedade mude, você tem que mudar primeiro, para que a sua influência transmita como espelho na vida dos outros que estão em meio à sociedade. Vocês entenderam até aqui, gente? O irmão Paulo Vitor está dizendo aqui, ó: verdade, pastor Alexandre, nem tudo que é externo é ruim.
devemos tirar aquilo que é bom e proveitoso para o reino de Deus. Alguns pensamentos e ideias são proveitosos para a nossa vida. Ele está falando aqui sobre o comentário que eu fiz de Paulo, usar filósofos como exemplo de espiritualidade. Paulo usava, por exemplo, a farda de um soldado romano, e ele trouxe aquilo para dar um exemplo de espiritualidade. Está lá em Efésios 6. Tudo bem? Irmão James Lucas Vaz da Cruz, Deus te abençoe, irmão. Se o irmão estiver feliz aí, sempre participa com a gente, tá bom? Deixa seu comentário aí bonitinho, para a gente tá conversando aí, mesmo que à distância. Pessoal, tudo bem até aqui, gente? O Sócrates, então, ele é o mestre de Platão. Quem é o mestre de Platão? É aquele que ensinou Platão. Sócrates é quem ensinou Platão. Mestre é quem ensina, tá bom? Então, o Sócrates, ele era adversário da forma de democracia que tinha onde ele morava, que era a democracia que eles viviam lá, que para ele não era uma democracia coisa nenhuma, era uma democracia enrustida. Parece alguns países que tem por aí, né? Parece até algum momento histórico que estamos vivendo, que alguém está vivendo em algum canto por aí, onde a democracia é só de fachada, é só velada, porque não tem democracia coisa nenhuma. É só você falar contra que você vai ver se é democrático. Democracia é a liberdade de se dizer o que pensa, desde que não fira o seu próximo. Isso é democracia. Mas se eu falar o que eu penso, eu vou para a cadeia. Fala, irmã. A democracia, nesse sentido, é você ter liberdade de expressão, dizer o que você pensa e dizer aquilo que você crê ser o ideal. Isso é democracia. Mas, infelizmente, em muitos lugares não há mais democracia, e em outros lugares a democracia não existe mais. É uma democracia de fachada, porque se você vai contra a ideia geral que está se passando, você acaba sendo, como diz no português aí, cancelado. Mas vamos voltar para cá. Pelo fato de Sócrates ele não concordar com a ideia de democracia que tinha lá na Grécia, ele foi acusado de impiedade e de corromper os jovens. Olha só, e foi condenado à morte. Aí foi obrigado a beber o líquido de uma planta venenosa. Vocês já viram só? Ou seja, quem não é de acordo com o sistema é perseguido pelo sistema, seja no âmbito que for. É só vocês olharem como é que estão as coisas aí. Você não é cego, você não é burro, e você sabe raciocinar. Você sabe o que está acontecendo por aí. Continuando aqui, pessoal, para Sócrates, o saber fundamental é conhecer a respeito do ser humano. E para isso ele via 3 elementos. Primeiro, o conhecimento do ser humano, nesse sentido, é um conhecimento universalmente válido. Por quê? Para ele, o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, o conhecimento do ser humano é válido em qualquer lugar do mundo. Segundo, o conhecimento humano é o conhecimento moral, porque o homem, quanto mais ele se conhece, mais ele vai procurar melhorar naquilo que ele está errado. Uma pessoa com suas faculdades funcionando bem, não é uma pessoa que está com problema. Tudo bem, gente? E em terceiro lugar, tudo isso é o conhecimento prático. Você precisa se conhecer para você agir de forma correta com o seu próximo. E é só esse pleno conhecimento de si mesmo, segundo Sócrates, é que vai fazer com que você seja um espelho para a sociedade de onde você vive. Até tem uma lembrança de cristianismo aqui, né? Em Sócrates. Pode falar, irmão. Você pode me explicar de novo sobre conhecimento? Conhecimento que você falou agora?
Então, o homem adquirindo conhecimento de si mesmo vai fazer ele melhorar para ele conseguir tratar melhor o seu próximo. Eu vou te dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos supor que o irmão Joãozinho, ele se conhece, ele sabe que ele é uma pessoa explosiva. Então, para ele evitar confusão, o que ele faz? Quando ele está vendo alguma confusão ali, ele sai de perto. Porque se o Joãozinho ele quer melhorar como cidadão, porque ele sabe que se ele for lá naquela confusão, ele vai arrumar mais confusão ainda, porque ele é uma pessoa de temperamento estourado, ele não tem autocontrole. Por quê? Porque o Joãozinho, assim como Sócrates ensinou, estudou a si mesmo, então ele sabe até onde é seu limite. Isso é uma coisa interessante que muitos de nós deveríamos também buscar, conhecer a nós mesmos para saber dos nossos limites em todas as nossas áreas. Beleza, pessoal? Conhecimento geral? Conhecimento de si mesmo. De si mesmo. Por exemplo, eu te dou um exemplo. Por exemplo, ele está vendo uma confusão. Aí para ele não estourar, não perder a paciência, ele fica no lugar dele. Ele fica no lugar dele, porque ele sabe que ele vai estourar. Isso é conhecimento de si mesmo. Aí, o que Sócrates está dizendo aqui numa linguagem bíblica, cristã, nós vamos dizer que é o tal do domínio próprio. Só que Sócrates tentava essa ideia de domínio próprio, o homem conhecendo a si mesmo. Mas nós sabemos que o fato do homem conhecer a si mesmo não traz uma mudança de novo nascimento nele. O novo nascimento quem traz é só o Espírito Santo de Deus, que vem através do Senhor Jesus Cristo. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, para resumir Sócrates aqui, o homem ele vai agir de forma reta quando ele se conhece a si mesmo e conhece o bem que ele pode praticar. E conhecendo o bem que ele pode praticar, ele não vai deixar de praticar, porque quem conhece o bem, sabe o bem que faz fazer o bem. Vocês entenderam, gente? Agora, depois de Sócrates, a gente vai falar sobre Platão. Agora, o discípulo de Sócrates, o aluno de Sócrates, aquele do qual Sócrates foi mestre, igual o irmão Edinaldo perguntou aqui no começo da aula sobre os mestres. Pessoal, sem um discípulo do Sócrates, o patrão, ele continuou sendo inimigo da democracia de Atenas, da democracia da Grécia. Isso vale como um ponto histórico, tá? Então, quando o mestre dele, Sócrates, foi condenado, induziram a Platão a abandonar a vida política. Só que a ética de Platão, ela vai se relacionar de forma íntima com a filosofia da política. Por quê? O que é política, gente? A política não é a área que estuda como que a sociedade pode viver bem entre si mesma e sempre fazer o que é melhor para a maioria, e fazer o que é melhor para a maioria acaba trazendo ali paz, esperança e tranquilidade para todos. Isso é política. Não que nós vemos por aí, mas a política é verdadeira. Tudo bem? Agora, então para Aristóteles, a cidade, que ele chama de polis, que é multidão, ajuntamento, é o próprio terreno da vida moral. Por quê? Onde que você coloca a sua vida moral em prática? Diante as pessoas, diante a sociedade. Então, sua vida moral, sua ética moral, a sua forma de viver, ela é posta à prova quando você está no meio das pessoas. E aquela ideia, né? Ele fez aquela atitude má. Mas ele é bonzinho. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tudo bem, gente? Então, a
a ética interna e a política, que é o lidar com a sociedade do Platão, tinha muito a ver com a metafísica. O que é metafísica? É além do físico, é o espiritual. Então, para Platão, o homem tinha que se achar dentro de si mesmo, buscando uma elevação espiritual, para ele conseguir ser uma pessoa melhor para com os outros. Então você vai ver que o Platão aqui, ele já vai entrar nessa área do espiritual, do metafísico, embora não de uma forma cristianizada, mas ele tinha a forma dele desse raciocínio. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, falando aqui de razão, que é a faculdade superior e a característica do homem, porque tudo que você faz através da sua razão, porque você é um ser que pensa e raciocina. Tudo bem? Então, pela razão como faculdade superior e característica do homem, a alma, ela se eleva através do que? Da contemplação ao mundo das ideias. Então, o Platão, ele era defensor do que? Do homem se autocontemplar, se autoexaminar, ele tentar buscar olhando-se por dentro de si mesmo. E para ele isso ia fazer o homem refletir sobre si mesmo para lidar melhor com os outros que estavam ao redor dele e perto dele. Tudo bem, pessoal? Nisso ele dizia o que, o Platão? Que o homem ele era purificado, liberto de tudo que é material, para conseguir contemplar a ideia do bem. Para Platão, o homem só consegue fazer o bem quando ele se esvazia de si mesmo. Tem algo parecido aqui com a Bíblia até, né? Você vê que interessante? A filosofia e os ensinamentos bíblicos, eles meio que andam em paralelo, com a diferença que para a religião, para a cristologia, nós cremos numa vida além. Então nós fazemos o bem não para ganhar a vida além, porque a salvação não é por obras, mas é por graça. Mas aquele que tem a salvação de Cristo em si, ele faz o bem porque é característica de quem é habitado pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença. Tudo bem, gente? Então, Platão vai dizer que quanto mais o homem reflete em si mesmo, mais ele vai ter a virtude, a razão, a prudência, a vontade de fazer o bem, e tudo isso vai infundir um ser humano melhor diante da sociedade. Amém, pessoal? A pessoal da live aí, estão conseguindo entender? Matéria de filosofia, ela é um pouco complicada de se entender, mas não é impossível, e tem muita coisa boa para colocar em prática. Tem um livro do Aristóteles, pessoal, chamado A República. Nesse livro A República, que é uma das obras de Platão, ele vai construir o estado ideal. Quando fala estado, é a cidade, o estado, tá? O todo. Para ele, o estado ideal semelhante à alma, ou seja, Platão vai construir um estado ideal à semelhança da alma. Assim como o homem contemplando a si mesmo, ele tinha a sua alma purificada. Por causa da alma purificada, várias pessoas de alma purificada, contemplando a si mesmo, faziam um estado mais puro, mais digno, mais ideal, que mais pensa no todo do que em si mesmo. Vocês estão entendendo? Para Platão, o que seria um estado ideal? A pessoa, ela só vai ter uma atitude que não vai prejudicar o próximo. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Sabe aquele teu vizinho que liga aquele carro, todo chacoalhando com aquelas músicas feias, fazendo barulho que não dá para entender, só fazendo barulho, porque o rapaz nem regular frequência sabe, fica aquele som que ninguém entende nada, ele acha que está abafando na porta da tua casa. Aquilo lá é porque ele não estudou o Platão.
Aquilo lá é porque ele não fez uma introspectiva de si mesmo para entender que as atitudes dele não podem prejudicar o próximo. Estou dando um exemplo básico para vocês entenderem aqui. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim. Então, cada parte dessa república, cada parte desse estado, que são estado no sentido de país, cidade, estado no sentido de onde pessoas moram, multidão, tá? Para ele, cada parte desse estado vai corresponder a uma classe especial, que deve ser guiada pela virtude. Qual virtude? A virtude de fazer o bem. Sendo assim, os governantes não são feitos por quem está na sociedade? Se seguisse o exemplo de Platão, não teria governante corrupto, porque os governantes estariam exercendo seu cargo, refletindo somente no bem que eles podem fazer. Então muita gente fala, né, que tinha que ser cristão, tinha que ser não sei o quê. Gente, não tinha que ser nada, tinha que ser pessoa do bem. Tem pessoa do bem cristã, tem pessoa do bem de outras religiões, tem pessoa do bem sem religião nenhuma. Nesse momento não estamos discutindo religião, estamos discutindo pessoas de bem. E se os políticos seguissem o exemplo de Platão, nosso país estaria muito melhor. Mas o nosso país vai cada vez piorando. Não é por causa de A, por causa de B, por causa de C, não. Nunca foi bom e também não vai ser. Tudo bem, pessoal? Então, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós fazemos menção do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Tudo bem? Não brigue por políticos, não seja partidário. Faça o bem, cobre quando tiver que ser cobrado, elogie quando tiver que ser elogiado. Esse negócio de criar clubinho para A e para B, você vai para o buraco junto com a pessoa. Então, o nosso negócio é com Cristo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Continuando aqui, então, Platão ele cria então os governantes, filósofos também guiados pela prudência, até mesmo guerreiros, homens prudentes e a sociedade como um todo, sendo temperado e sendo pessoas do bem. Vocês viram como não é só o cristianismo que prega a mudança nas pessoas? Nós vemos que a filosofia também traz isso. Isso é muito interessante para você que está estudando, para você que está aqui na classe, para você que está aí online. Isso é muito interessante. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos falar um pouquinho de um terceiro personagem agora. Página 10. Vamos falar um pouquinho agora de Aristóteles. Tudo bem, pessoal? Antes de entrar no Aristóteles, vamos falar sobre a política. A política é a ciência que estuda como governar bem, cuidando dos negócios públicos. Isso é política. Como governar bem cuidando do negócio público? O negócio público é um negócio que pertence ao público, pertence ao Estado, pertence a nós. A política a ciência que estuda como governar bem para o próximo. Isso é política. Ciência que estuda como governar bem para o próximo. A política é a ciência que estuda como governar bem para o próximo. Isso é política. Passou disso, qualquer coisa, menos política. Falando de Aristóteles aqui, pessoal, ele foi o maior discípulo do Platão, que a gente acabou de falar do Platão aqui. Tanto a ética dele como a de Platão está ligada à filosofia da política, porque para Aristóteles e para Platão, a comunidade é dela que se faz a política, e a política se faz para o bem da comunidade. Então eles tinham esse viés em comum. Se os políticos hoje tivessem a ideia de Platão, de Aristóteles, estaríamos tão bem, né? Estaremos tão bem, mas estamos como estamos. E a culpa é nossa porque não sabemos votar. O povo merece o governo que tem. E quando eu estou vendo o povo reclamar de coisa acontecendo aqui e ali, eu dou risada. Vocês não quiseram? Vocês não votaram? Vocês não colocaram lá? Agora segura.
Até as emissoras que estavam defendendo com unhas e dentes estão criticando. Ué, não é isso que vocês queriam? Agora, fica aí na expectativa aí, aplaude o que você fez, aplaude. Independente se votou em A e se votou em B. Continuando aqui, pessoal. Para Platão, a política é o meio necessário da moral do homem. Por quê? Porque a política é a ciência que estuda como governar bem, cuidando dos negócios públicos. Vocês entenderam? Aí ele vai dizer que somente na política é que se pode realizar o ideal da vida. É lá que está a felicidade. Por quê? Para Aristóteles, a felicidade era baseada no todo. Não adianta o Morrege ser feliz e o vizinho dele está triste. Para Aristóteles, os dois têm que estar felizes. O governo tem que ser bom para os dois e não só para um. Infelizmente, nós vemos em muitos lugares o governo que governa somente para aqueles nos quais votou nele. Já perceberam isso? Só que isso está errado. O governo, ele tem que governar para todos. E aqueles que não votaram nele, convencer eles de que eles podem votar nele agora. Mas não é isso que em Aristóteles, mas não é isso que nós vemos. Parece que os governantes, eles fazem de pirraça só para provocar quem não votou nele. Você vê como não tem nada a ver a política ideal com a política que se faz hoje? E nós ainda defendemos esses caras aí. Fala para vocês, viu? Então, pessoal, para Aristóteles, essa vida teórica, que é a teoria de como se viver bem, tinha que ser colocada em prática. E era colocada em prática como? Através da política. Porque através da política, todos iam sair ganhando. Amém, pessoal? Gente, existe uma ideia aqui que falaram sobre o Aristóteles. Então, como é que ele faz para você entender? Existe o vício de deficiência. O que é o vício de deficiência? É quando você não faz o bem. Existe o meio termo, que é o ideal. É quando você faz o bem a todos. E existe também o vício de excesso. O vício de excesso, você quer tanto acertar que você acaba errando. Ou seja, em falta, o equilíbrio e o excesso. 3 colunas aqui. Uma virtude que o Aristóteles vai dizer que temos que ter é a coragem. Qual é a deficiência de quem não tem coragem? Covardia. Qual é o excesso de quem tem coragem? A imprudência. Então, o covarde, ele não vai fazer. O imprudente, ele vai fazer de qualquer jeito. Mas o corajoso, ele vai fazer do jeito que tem que ser feito. Uma outra virtude para Aristóteles, a moderação. A moderação é a fé ou o quê? Moderação é você ser equilibrado em tudo. Não tem nada de fé aqui. Ser equilibrado em tudo. Sim. Ser moderado. Qual que é a deficiência da moderação? A apatia. O que é apático? Ser apático é pessoas que não está nem aí com nada. Para ele tanto faz. Qual que é o excesso dessa virtude da moderação? A licenciosidade. Ou seja, a pessoa age pela emoção. Está errado. São várias aqui, pessoal. Eu vou escolher mais uma aqui, tá? Uma outra virtude, a gentileza. Qual que é a deficiência? A falta total de diligência. Agir com diligência é saber o que você está fazendo. E o excesso de gentileza? Irascibilidade. Estamos na página 11 do livro, irmã. No quadro que está aí. Excesso de
Eu estou escolhendo algumas de forma aleatória, senão a gente não consegue correr com o curso, tá? Uma outra virtude aqui é a amizade. Uma deficiência de amizade é o espírito contencioso. O que é isso? A pessoa só pensa em si mesma. E o excesso? É a lisonja e o louvor não fingido. Nós não precisamos de nada dessas coisas. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos embora para frente? A gente também tem aqui dentro dessa questão da ética, da filosofia, sobre os estoicos e os epicuristas. Se você não lembra o que é estoico e epicurismo, na aula passada, vocês procurem aí na rede social, vocês procurem na aula passada, na lição número 1, parte 2, vocês procuram que nós vamos estar falando sobre estoicismo e sobre o epicurismo, de uma forma mais detalhada. Mas o que acontece aqui, pessoal? Tanto o estoicismo quanto o epicurismo, ele vai surgir no processo de decadência e de ruína lá do mundo greco-romano, quando os homens moralmente começaram a ficar pessoas de baixo galão. Tudo bem? Aí você vai fazer o quê? Vai acontecer a perda da autonomia dos estados gregos e vai perder a autonomia da organização. Vai virar um caos, vai virar uma bagunça completa. E aí o que acontece? Os grandes impérios vão cair, como o Império Macedônico, o Império Romano. Aí o estoicismo vai ter como seus representantes ali um homem chamado Zenão, um homem chamado Seneca e um homem chamado Epíteto e Marco Aurélio, que é um grande famoso aí na história de Roma. E aí foi para os discípulos desses filósofos que lá em Atos 17, do 18 ao 23, o próprio apóstolo Paulo, ele vai ensinar algumas questões para ele ali, que falava, por exemplo, da questão do Deus desconhecido. Tudo bem até aqui, gente? Vamos ler lá o Atos 17, pessoal, do 18 até o 23? Vem comigo. Atos 17, 18 a 23, para a gente entender colocando em prática essa questão da filosofia. Olha, eu vou ler aqui para vocês, tá? Depois vamos estudar essa questão. Olha só. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois ele pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir qualquer novidade. Então Paulo, se levantando no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é aquele que eu vos anuncio. Agora vamos lá. Atos 17, do 18 ao 23, onde nós estamos lendo, tá bom, gente? Paulo aqui, ele vai ter uma ideia interessante. Quando ele chega lá em Atenas, ele vê vários deuses. Aí ele vê uma estátua lá, escrito: ao Deus desconhecido. Sabe qual é a ideia de Paulo? Eu vou pregar sobre esse Deus desconhecido e mostrar que esse Deus desconhecido é o Deus criador de todas as coisas, maior que esses deuses todos que estão aí, porque esses deuses, na verdade, nada são. É essa a ideia que Paulo tem. Irmão Gabriel Fraga, paz do Senhor, irmão. Deus te abençoe. Está dizendo que monstro. Você que é uma bênção, irmão. Emerson Lima, Deus te abençoe também, Emerson. É Atos 17? Do 18 ao 23.
Pessoal, então resumindo aqui, Paulo ele vai se encontrar então com filósofos, epicureus e estoicos. Gente, a filosofia dos epicureus ensinava que o objetivo principal do ser humano era evitar a dor. Os epicureus eles eram materialistas, olha só. Eles não negavam a existência de Deus, mas acreditavam que Deus não se envolvia nas coisas do homem. Vocês veem que interessante isso? E que coisa errada, né? Então, eles acreditavam que quando a pessoa morria, seu corpo e sua alma se desintegrava, ou seja, não acreditavam no amanhã, os epicureus. Já a filosofia dos estoicos ensinava o autodomínio, ensinava que o objeto na vida era alcançar um lugar de indiferença ao prazer ou à dor. O que eles iam ensinar então, os estoicos? Que você tinha que saber viver tanto na bonança, como você tinha que saber viver tanto que na dor. Na Bíblia tem algo parecido, né? Paulo falou, sei tanto viver em bonança, como sei também viver faltando alguma coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ver aqui, o Emerson está dizendo assim aqui. Ele está dizendo aqui, a paz do Senhor. Acompanhando por aqui, um pouco ruim por causa do tempo, mas vai melhorar em nome de Jesus. Um abraço ao irmão Regis Manuel. Varão, essa chuva aí é a bagunça com as internet. Está te mandando um abraço, o Emerson. Pessoal, chamaram aqui, nesse texto aqui que estamos vendo ele agora, chamaram Paulo de tagarela. Gente, a palavra tagarela, na época de Paulo, não era coisa boa. Tagarela hoje é que fala muito, né? Fala demais. Só que no tempo de Paulo não era isso. Tagarela significava caçador de sementes. O que era um tagarela? Tagarela era uma pessoa que nunca tinha algo de si própria para ensinar. Tudo que ela falava era um papagaio que só reproduzia as coisas dos outros. Por isso eu fico tão preocupado hoje com teólogos, com professores, com ensinadores, com pregadores, com pastores, que eles falam muito o que o livro diz, o que o teólogo diz, o que fulano de tal falou, o que Beltrano escreveu. Eles são craques em dizer o que alguém falou sobre tal assunto, mas eles falam um pouco da Bíblia. Já perceberam isso? Está cheio de grego, cheio de hebraico por aí e pouco de Bíblia. Vamos falar mais das escrituras, irmão? Se for para ser tagarela, só transmitir ideia de outras e não ter ideia nenhuma nossa, assim como era na época de Paulo, quem era chamado de tagarela, vamos ser tagarela de Cristo, vamos ensinar tudo que Cristo ensinou, vamos falar tudo que Cristo falou, vamos dizer tudo que Cristo permitiu que se escrevesse sobre Ele e ensinar a doutrina do Senhor. Deus nos chama nessa noite para sermos tagarela, catador de semente. De quem? Semente do Evangelho da Graça. Aleluia! Mas para a época de Paulo, para os filósofos, era a ideia de alguém que era um amador. Então para eles Paulo era um amador, não era nem um filósofo profissional. Essa é a ideia de tagarela naquela época. Ou seja, alguém que não tinha opinião própria. Por quê? Paulo não falava de si mesmo. Tudo que Paulo falava de quem? De Jesus Cristo. Aí fala, esse camarada aí não está com nada, é um tagarela. Só sabe falar o que esse tal de Jesus falou. Ele não fala nada dele mesmo. Mas Paulo estava com a razão. O Senhor nos chamou para falar das coisas dele, da palavra dele, da obra dele, da presença dele, todas as coisas dele. Amém, pessoal? Uma outra coisa que a gente viu nesse texto aqui foi a questão do Areópago. Pessoal, Areópago, o que era o Areópago? Ele era um tribunal que recebeu esse nome em homenagem a um monte onde haviam se reunido uma vez. Por isso que é Areópago.
Então Paulo, ali no Areópago, ele vai ter a oportunidade de defender aquilo que ele estava ensinando. Tudo bem, pessoal? Paulo também vai chamar eles aqui de: vejo que vocês são religiosos. O que Paulo queria dizer com religiosos? Era que os homens, eles tinham e serviam vários e vários deuses. O Senhor não nos chamou para servir vários deuses. Ele nos chamou para sermos seguidores de Cristo. Tudo bem, gente? Uma outra coisa que Paulo vai encaixar nesse ponto aqui, ele vai falar ao Deus desconhecido. Pode dar um exemplo? Não estou em página, irmã, eu estou na Bíblia, Atos 17. O livro nós parou lá na página de número 11 e vai ficar paradinho lá. Eu estou em Atos 17 da Bíblia. Pessoal, aí o Paulo, ele vai falar sobre, então, esse Deus desconhecido. Esses atenienses, o que são os atenienses, gente? É os gregos da cidade de Atenas. É lá que Paulo estava pregando em Atos 17. Eles eram sobreviventes naturalistas. O que era isso? Acreditavam em poderes sobrenaturais que interviam no curso das leis naturais, mas não necessariamente criam no poder de Deus. Tudo bem, gente? Ou bem ou mal, pelo menos eles conheciam a existência de um ser que estaria além da sua habilidade e da sua compreensão. Que era exatamente quem? Esse tal Deus desconhecido, que eles não sabiam nem o nome desse Deus, que Paulo vai pregar para eles quem é esse Deus. Quantos crentes hoje, né, irmão, servem a Deus e Deus não passa de um Deus desconhecido, não sabe o poder que Deus tem, a presença que Deus tem, a glória que Deus merece, nem adoramos a Deus direito, ou seja, não conhecemos a Deus, mas estamos na igreja. Eita Deus, agora eu entendi que ele não quer mais ficar lá. Obrigado, tá, irmão? Pronto, agora ele fica aqui. E tem muito crente assim, pessoal, que não conhece o Deus que serve. Mas nesse caso aqui, Paulo, vendo aquele quadro, ele teve a oportunidade de mostrar o Deus que criou todas as coisas. Amém até aqui, pessoal? Então, falamos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, e estamos falando sobre os estoicos e os epicureus aqui. Aí eu aproveitei que esses nomes aqui estão lá na Bíblia em Atos 17, eu aproveitei para trazer um pouquinho do contexto de Atos 17. Então é assim que viviam eles. Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos para frente então? Gente, vou dar uma lida em casa. Isso. Sobre até a página que for. Isso. Hoje. Você lê o livro em casa e acompanha as videoaulas que tá no próprio Facebook. Aí você não fica perdida, tá bom? Pessoal, falando aqui sobre a ética chinesa. A China é um país, pessoal, que tinha bastante ética, tá? Tinha bastante ética. Baseado em quem? Confúcio. Não sei se vocês já ouviram falar em Confúcio, mas o Confúcio é o grande ético moral. O que Sócrates era para os gregos, Confúcio era para os chineses. Tudo bem? Então, o Confúcio, para ele, qual que era a grande missão de vida? Ele teve como objetivo reformar os costumes da época dele, porque ele acreditava que a degradação moral é que teria levado às guerras e à destruição. Ou seja, para Confúcio, o homem estava cada vez querendo destruir o seu próximo, porque moralmente ele tinha piorado e não melhorado. Então ele vai dizer o quê? Que esse princípio da lealdade tem que ser uma coisa básica. E eu preciso ser leal ao meu próximo. Não posso ser traíra com o meu próximo. É o que Confúcio tentava ensinar lá na China.
Ele ensinava o quê? Precisa de ter lealdade do pai, do filho para o pai, dos servos para os seus senhores, e assim vai, porque dessa forma a família como um todo não ia se desmantelar. Lembra do começo da aula para Sócrates? A sociedade é um espelho daquilo que nós somos individualmente. É parecido com Confúcio. Aliás, toda a ética, até a ética cristã, tudo trata disso. Se a sociedade ela é várias pessoas vivendo ali, cada pessoa como indivíduo sendo ética, a sociedade será melhor. O problema é que nós não temos ética. Nós falamos mal do político que está lá, mas o problema é que o político é formado de pessoas da sociedade. E se fosse você? E se fosse eu? Será que não nos corromperíamos também? Nos corrompemos por tão pouca coisa. Quanto mais lá. Vocês estão entendendo como que o buraco é mais embaixo? Pois é. A gente vê um monte de teórico da santidade, teórico do politicamente correto. Aí quando você vai descobrir a vida do camarada, gente, não tem nada que se aproveita. Tranquilo até aqui? Pessoal, tratando da ética chinesa e do Confúcio, que eu dei uma resumida aqui, a virtude cardeal é mais um ponto que está aqui, tá? Pessoal, para o Confúcio, do amor é que vai nascer todo o bem. Do amor vai fluir a retidão, o respeito, a sinceridade, a lealdade, a liberdade, a verdade, a diligência, a generosidade. Tudo isso, pessoal, é virtude cardeal, que o homem precisa achar em si mesmo. Agora você vai entender por que existem muitas religiões chinesas que eles ficam meio que em transe. Já viram? E meditando, respirando e tal. Aquilo é o homem se encontrando dentro de si mesmo. Nessas religiões. Seria parecido com a oração que nós fazemos a Deus. Só para você entender mais ou menos parecido. Essa ideia de Confúcio, pessoal, é muito parecida com a carta aos Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Não tem isso lá na Bíblia? Pois é muito parecido. Pessoal, amém até aqui? Vamos partir para o próximo passo? Já passamos da primeira hora de aula e estamos partindo para a segunda hora de aula. Tá bom? Então eu vou encerrar um pouquinho aqui para a gente tomar uma água, aí a gente já volta. Tá bom, pessoal?